abençoe. A irmã Regina diz: a tempestade vai passar em nome de Jesus. Eu creio, irmã Regina. Deus abençoe a sua vida em o nome de Jesus. Quero aí mandar um abraço aí para todos vocês que estão acompanhando a live. Que Deus possa falar aos corações de cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Inácia Costa, enfim, a todo esse pessoal aí, Deus lhes abençoe em Cristo Jesus, né? E que o Deus de Israel, Ele possa nessa noite falar no seu coração, na sua vida, em o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu quero nessa noite trazer aqui uma palavra da parte de Deus para os irmãos, né? Para os amigos que nos ouvem, né? Que ouvem a palavra de Deus. O texto que eu quero compartilhar se encontra em Lucas capítulo de número 17, né? E aí eu creio que Deus, Ele irá falar ao seu coração, à sua vida, nesta noite, em nome de Jesus. Lucas, capítulo de número 17, a partir... Aliás, irmãos, perdão. Evangelho de João, capítulo de número 6. Evangelho de João, capítulo 6, em nome de Jesus. A gente vai ler do versículo 66 até o 71. Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo de número 66. O texto sagrado diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andava com ele. Então Jesus perguntou aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu quero aqui trazer essa palavra da parte de Deus para o seu coração, em nome de Jesus. Esse texto que a gente leu, do Evangelho escrito por João, o Evangelho de João é um dos 4 evangelhos da Bíblia, que apresenta uma perspectiva especial da vida de Jesus. Dos 4 evangelhos, o João era aquele discípulo amado de Jesus que tinha uma afinidade maior com Cristo, né? Talvez tenha sido por causa disso que ele apresenta uma perspectiva especial da vida de Jesus. E esse evangelho, ele se difere dos outros evangelhos por focalizar-se em temas espirituais. Aliás, em vez de eventos históricos, esse evangelho, ele se concentra mais em temas espirituais. O autor se identifica no último
capítulo, no capítulo 21, versículo 24, louvado seja Deus, como este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e as escreveu. Além dele ter escrito, ele escreveu porque ele era uma testemunha ocular do que estava acontecendo, do que Jesus estava realizando. E aí, estudiosos dizem que este livro foi escrito entre os anos 60 e 100 depois de Cristo. E nesse capítulo de número 6, que acabamos de ler, Jesus realiza o milagre da multiplicação. Ele multiplica pães, ele multiplica peixes, alimenta mais de 5.000 homens, fora crianças, mulheres. E aí, meus irmãos, depois que Jesus, ele multiplica esses pães, esses peixes, que alimenta aquela multidão, ele anda por sobre o mar, por sobre as águas, e ovacionado pelo povo, ao extremo, o povo chegou a dizer que queria colocar Cristo como rei, e queria fazer Cristo de rei naquele momento. Porque o que Jesus estava fazendo era algo extraordinário. Já tinha multiplicado pães e peixes, já tinha andado por sobre o mar, louvado seja Deus. E aí causou uma admiração enorme do povo, ao ponto do povo querer levantar ele naquele momento como rei daquele povo. E aí, meus irmãos, no versículo de número 15, o povo proclama Cristo como rei, e de repente, por causa de uma pregação, agora estão escandalizados, murmurando, se retirando, abandonando Jesus. Aquele a quem queria fazer rei, agora por causa de uma mensagem, de uma pregação, o povo agora queria já abandonar. Queria não, estavam abandonando, estavam murmurando, se retirando. Porque, meus irmãos, meus amigos que escutam a palavra, infelizmente nós somos atraídos muito por milagres. Nós somos atraídos por milagres. Nós queremos ver Cristo realizando milagres, maravilhas. Foi extraordinário o que ele fez nesse capítulo 6. Ele transformou pães, ele multiplicou pães e peixes. Isso foi extraordinário, alimentou quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. De repente, Jesus, ele manda os discípulos irem e ele vem andando por sobre as águas. Outro milagre que causou uma admiração extrema dos discípulos. E quando o povo começa a proclamar Cristo Rei, que Cristo traz uma pregação que eles acharam que era uma pregação muito dura, ao ponto de dizerem no versículo de número 60 do capítulo 6, diz: muitos dos discípulos, tendo ouvido tais palavras de Jesus, eles disseram: duro é esse discurso, quem é que pode ouvir? E aí começaram a murmurar, a reclamar, a se retirar. E a Bíblia diz que Jesus diz no versículo de número 63: o Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. Louvado seja Deus, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. E aí, meus irmãos, o povo não queria ouvir a palavra. O povo não queria se alimentar com a palavra. O povo esperava que Cristo se autoproclamasse rei, por causa que ele multiplicou pães e peixes, e por causa de uma pregação, o povo se retirou, se abandonaram, discípulos saíram, murmuraram.
E o primeiro ensinamento que eu quero deixar para você é: não se aproxime de Jesus à procura simplesmente de milagres. Milagres é transitório, é passageiro. A palavra, ela é eterna. A palavra, ela vivifica. A palavra, ela dá vida. A palavra, ela alimenta a alma. A palavra, ela alimenta o espírito. A palavra, ela produz salvação eterna. Era isso que Cristo estava querendo dizer para aquele povo. A multiplicação de pães e peixes só serviu para aquele momento. Foi transitório, foi passageiro. A palavra que eu estou pregando para vocês é uma palavra que gera vida eterna. Ela é espírito, ela é vida. Louvado seja Deus. E se vocês não guardarem a palavra nos seus corações, de maneira nenhuma terão vida eterna. E nessas circunstâncias, meus irmãos, a gente aprende algumas coisas muito importantes para nossas vidas, principalmente nossa vida espiritual. Louvado seja Deus. Olha, somos facilmente tomados por um sentimento, e por um motivo que nos desagradou, somos infectados por outros sentimentos antagônicos, contrários aos sentimentos da palavra de Deus. Olha o que esse texto nos mostra, nos revela. Esse texto diz que quando Jesus multiplica pães, multiplica peixes, que alimenta o povo diz: esse é o nosso rei, vamos fazer ele de rei, porque ele alimenta, ele multiplica, ele faz milagres. E quando Jesus prega a palavra que desagradou o povo já quer abandonar. Nós temos uma facilidade de ser tomados por sentimentos. O cristão, o crente, o homem, a mulher de Deus, o cristão, ele não pode viver baseado em sentimentos. Ele precisa viver baseado na palavra. Porque se você viver baseado na palavra, não é qualquer decepção que vai fazer você abandonar o posto de servo de Deus. Se você viver alicerçado na palavra, pode se levantar tempestades, pode se levantar vendavais, nada vai fazer você parar, você desistir. Louvado seja Deus. Se você for alicerçado na palavra, se alguém estiver pregando a palavra, por mais que o discurso seja duro, mas se for condizente com o que diz a palavra, você recebe, porque você entende que é palavra de Deus. Aquelas pessoas, quando Jesus Cristo estava pregando, eles não compreenderam, eles queriam só um evangelho de oba-oba, mas não estavam firmados na palavra, alicerçados na palavra. E aí, meus irmãos, os discípulos, diante das palavras de Jesus, é claro que não podemos desconsiderar as partes dos judeus, do contexto precedente e dos 12 dos versículos seguintes, mas esses discípulos eram seguidores de Cristo, mas eles sentiram à vista dessa palavra, desse ensino, que não podia mais seguir a Cristo. Olha o contexto dessa situação, meus irmãos, meus amigos. Eram discípulos de Jesus, pessoas que professavam a fé, que diziam: eu creio que tu és o Salvador, que tu és o Cristo. Mas que quando ouviram a pregação, a palavra, acharam que o discurso era duro demais,
que Jesus estava sendo duro, estava sendo muito pesado nas suas palavras com o povo, eles começaram a abandonar a Jesus. Os discípulos abandonando o seu mestre, por causa que o discurso era duro. O duro, eles disseram, duro é esse discurso. Quem pode suportar? Louvado seja Deus. Olha, meus irmãos, Jesus estava apontando, quando Jesus ele diz no versículo de número 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Contudo, há descrentes entre vós, pessoas que não estavam acreditando no discurso. Louvado seja Deus. Jesus mostra a necessidade de comer a carne e o sangue. Para os verdadeiros crentes, confirmaria suas declarações. Para os outros, aumentaria a ofensa. Não aceitaria sua humanidade oferecida por ele na morte de cruz. Na verdade, o discurso de Jesus estava apontando para a sua morte na cruz. Essa resistência encontrada pelas suas palavras, pelos discípulos, por aquela multidão, meus irmãos, entre os supostos discípulos, demonstrou a outros a sua fé, que a sua fé era uma fé superficial. Se esse discurso que Jesus fez demonstrou que a fé de alguns era uma fé superficial, Jesus logo discerniu não somente a fé falsa deles, como também o suposto traidor, o filho do diabo, no versículo de número 71 da palavra de Deus. Louvado seja Deus, porque os verdadeiros cristãos, ele aceita a palavra. Os verdadeiros cristãos, eles vivem para a palavra. Os verdadeiros cristãos, eles amam a palavra. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que aqueles que são de Cristo, eles amam os seus ensinamentos. E aí, meus irmãos, quando Jesus faz essa pregação, esse discurso duro, que as pessoas começam a sair, a multidão começa a diminuir, Jesus olha para os discípulos, os 12 discípulos dele, os separados, os escolhidos, e diz, e vocês? Não vão se retirar também não? E Pedro, no versículo de número 68, Simão Pedro responde a Jesus, Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Em outras palavras, Pedro estava dizendo, se o discurso de Cristo é duro, duro é viver longe dele. Se a pregação que Jesus Cristo fez aí causou um tumulto, murmuração, muitas pessoas se retiraram. Agora imagine viver sem a presença de Jesus. Louvado seja Deus. Pedro disse, nós não temos para onde ir. Só tu, Senhor, tem as palavras de vida eterna. Louvado seja Deus. Olha, meu irmão, minha amiga, meu amigo, olha, não tem outra solução, não tem outro meio não, o caminho é Jesus, a solução é Jesus. Louvado seja Deus. Só em Cristo nós encontramos um porto seguro. Só em Jesus Cristo nós encontramos um lugar de refúgio, um lugar de fortaleza, um lugar onde a gente descansa. E nós chegamos aqui nessa noite para falar isso para você. A resposta de Simão Pedro, Senhor, para onde iremos?
Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Diante de tudo isso, meus irmãos, eu tenho algo importante aqui para dizer para você. A primeira coisa que eu quero compartilhar aqui com você é: não seja extremista. Cuidado com o extremismo. O extremismo religioso é muito perigoso. Louvado seja Deus. A gente precisa ter cuidado com o extremismo. No versículo de número 15, se vocês depois quiserem ler, conferir aí na sua casa, versículo 15 do capítulo 6 do Evangelho de João, os discípulos estavam querendo proclamar Cristo Rei. Diz assim: sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-los para o proclamarem Rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Olha o extremismo. Quando Jesus multiplica pães e peixes, eles logo queriam tomar Jesus como rei. Quando Jesus prega uma palavra dura, ele já se retira. É esse extremismo que é perigoso. É esse extremismo religioso que causa divisão, que causa separação. A gente precisa aprender a acuar as coisas, a examinar as situações. A gente percebe um povo extremista. E é impressionante, meus irmãos, louvado seja Deus, o quanto eles estavam tomados por duplos sentimentos. No versículo anterior, quer proclamar Jesus rei. Horas depois, estão abandonando, murmurando, se escandalizando, que é uma apostasia gradativa. Louvado seja Deus. Um declínio, ele gera outro declínio. O extremismo no campo das ideias religiosas, meus irmãos, pode se tornar perigosa, porque o extremismo sempre vai requerer posições radicais suas. O extremismo é muito perigoso. A gente está vivendo uma época de crises, né? Crises morais, crise religiosa, crise política, crise na área da saúde. E a gente, às vezes, olha nas redes sociais pessoas extremistas. Quando não estão defendendo ao extremo, quem está no governo está acusando ao extremo quem não está. E é esse extremismo, meus irmãos, que é muito perigoso. E aí, o extremismo, quando você se torna um cristão extremista, o seu extremismo sempre vai requerer de você posições radicais. Porque da mesma maneira que você quer tratar de forma radical o seu irmão, você tem que se comportar de tal forma. Então a palavra que eu quero deixar aqui para a sua vida, para a nossa meditação, é que a gente precisa ser temperado. Só isso. Quando a gente é temperado, se torna agradável. Já provou uma comida salgada? Pode ter a aparência de que está gostosa. Pode ser aquela comida mais saborosa que você possa imaginar, mas se tiver o sal a mais, não presta. Da mesma forma, se tiver sem sal, fica sem sabor. O certo é, sejamos temperados. Nem extremista a um ponto, nem a outro ponto.
sejamos temperados. Louvado seja Deus. Era isso que Cristo queria que os discípulos fossem. Quando Jesus disse: vocês não vão se retirar não? Os discípulos dizem: não, nós não temos para onde ir, só o Senhor tem palavras de vida eterna e nós temos crido no Senhor. Em outras palavras, a minha crença não é uma crença superficial. A minha crença não está baseada em circunstância. A minha crença está baseada no poder da palavra de Deus. Essa palavra que é viva, essa palavra que é eficaz, essa palavra que produz salvação no meu coração, essa palavra que produz salvação eterna. Em breve você iremos se encontrar com Cristo nos ares. Olha, meus irmãos, eu vou ser bem claro aqui com vocês. Tem pessoas que são firmadas em milagres. Felizmente tem. Tem pessoas que são firmadas em profecias. Tem pessoas que têm uma obsessão tão grande por profecia que qualquer coisa diz: Senhor, fala comigo. Usa profeta ciclano, profeta fulano. Olha, a profecia é importante. Deus usa o homem, profecia usa. Mas não existe nada mais sublime do que esta palavra. Louvado seja Deus. Está passando por momentos que precisa de orientação de Deus? Busque na palavra. Está passando por momentos que está precisando de uma resposta de Deus? Leia a palavra. Louvado seja Deus. Quem lê a palavra não procura cabelo dentro de Bíblia não. Ela procura a orientação de Deus. Essa orientação de Deus, ela te firma em passos firmes, que pode vir tempestades, pode vir o que vier. A sua fé está em Cristo Jesus, o seu Senhor. Louvado seja Deus. Não é uma fé superficial, não é uma fé passageira, não é uma fé baseada em coisas, mas é uma fé baseada na palavra de Deus e em Cristo Jesus, o seu Senhor. E aí, meus irmãos, o primeiro ensinamento que eu quero deixar aqui é esse, né? Não sejamos, cuidado com o extremismo. O segundo ensinamento que eu quero deixar aqui é: cuidado com a dubiedade espiritual. Cuidado com a dubiedade espiritual. Aquela pessoa que fica cocheando em dois pensamentos. Aquela pessoa que tem dupla personalidade cristã. Aquela pessoa que serve a Cristo, mas também serve a Mamon. Aquela pessoa que serve a Jesus, mas também está servindo aos ídolos. A gente precisa tomar uma posição espiritual para que de fato o milagre de Deus, a bênção de Jesus, ela se perpetualize no nosso lar, na nossa família, aonde quer que estejamos. Era isso que Cristo estava querendo passar para o povo, meus irmãos. Não entendo. O povo proclama Jesus Cristo a rei, querendo fazer de rei por causa de uma multiplicação de pães e peixes. Agora abandonaram por causa de uma pregação. Já pensou? Olha, irmãos, os milagres eles nos trazem satisfação momentânea. A palavra, ela traz fortificação eterna. Os milagres nos traz realização pessoal, porque o milagre é algo pessoal. A palavra nos fornece capacitação espiritual. Se os milagres geram alegria, a palavra, ela cria uma base para que essa alegria seja permanente no seu lar, na sua vida. Louvado seja Deus. O milagre gera algo provisório. Milagre é algo provisório. A palavra,
gera algo permanente, eterno. Louvado seja Deus. Agora eu pergunto, qual é o mais importante? O que é provisório, o que é passageiro ou o que é eterno? O que é eterno. Então, se firme na palavra. Se você se firmar na palavra, se você ler a palavra, se você pedir orientação do Espírito Santo na palavra, nada vai lhe atingir, nada vai lhe derrubar, nada vai fazer você retroceder, nada vai fazer você recuar, voltar para trás. Pelo contrário, se as portas do inferno se levantar contra você, elas vão cair por terra, porque a palavra ela prevalece. E aí, para concluir aqui a minha mensagem, meus irmãos, quando Jesus olha para os discípulos e diz: e vocês, não vão se retirar não? Os discípulos, Pedro toma a palavra e diz: para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? A gente aprende algo muito importante aqui. Os discípulos de Jesus, eles tinham a revelação. Os discípulos de Jesus, eles tinham a revelação de que Cristo era o Filho de Deus, a revelação de que Cristo era aquele prometido nas Escrituras, era o Messias, o ungido, aquele que salvaria o mundo, a humanidade de seus pecados. E eles, pelo fato de eles terem essa revelação, eles não abandonaram. O discípulo que tem a revelação, ele não abandona o seu mestre. Louvado seja Deus. Nós estamos vivendo um período em que a igreja, no contexto prédio, né, está fechada. Mas os verdadeiros discípulos, eles continuam ativos. Os verdadeiros discípulos, eles continuam em comunhão com o seu mestre. Os verdadeiros discípulos, eles continuam adorando o seu Criador. E ele sabe que todas essas lutas aqui, elas são momentâneas, elas são passageiras. E ainda que aconteça algo pior, eles acreditam que a qualquer momento a trombeta de Deus soará, Jesus Cristo descerá dos céus e nos levará para um lugar que jamais teremos tristeza, dor, jamais teremos luto, nada. Lá é só alegria e estaremos para sempre louvando e adorando o nome do Senhor. Então, meu irmão, você tem a revelação, você tem a palavra, você tem um socorro bem presente nos tempos de angústia, nos tempos de tristeza, nos tempos de calamidade. Jesus é o seu socorro, Jesus é o nosso refúgio. Que possamos, em o nome de Jesus, aplicar essas palavras em nossos corações e que possamos, cada dia mais, estarmos firmados nelas. Pois Jesus disse no capítulo 5 desse Evangelho de João, versículo de número 39, examinai, pois, as Escrituras, pois elas testificam de mim. Louvado seja Deus. Precisamos examinar essas Escrituras, porque elas testificam de Cristo. Eu vou louvar o Senhor com mais um cântico, e depois estarei orando, encerrando. Eu quero fazer uma oração pela sua família aqui, em o nome de Jesus. Não saia daí, eu quero fazer uma oração em o nome de Jesus. Eu creio que Deus, Ele vai visitar o seu lar nessa noite, já está visitando, em o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Nesse louvor eu quero que você declare que você é um milagre. Nós somos um milagre de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se você estiver precisando de um milagre, peça a Deus para Ele fazer um milagre na sua vida nessa noite.
que pudesse impedir o nascer do sol. É a esperança, e não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol. É a esperança, e não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus para lhe ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, impossível. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus, sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, parecia, porque Jesus fez. Não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas o que? Mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Louvado seja Deus.